Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e dizer que hoje é um dia realmente muito especial, por tudo aquilo que o Senhor realizou, por todas as bênçãos que o Senhor nos deu e deu particularmente ao povo do Rio de Janeiro, a consagração da igreja em Campo Grande, o levantamento de diáconos, o levantamento de pastores, que estão, inclusive, no nosso meio agora. Nós glorificamos muito ao Senhor, porque a obra do Senhor ela é feita assim. Eu hoje mandei uma mensagem, inclusive, ao pastor Eduardo César, fez um culto na cidade de Itápolis, bem no interior do estado de São Paulo, numa casa. E eu falei para ele, nós estamos começando como os apóstolos começaram, né? De casa em casa, de lugar em lugar. E você que está aí, cada um que está aí, é um ponto que certamente um dia Deus vai operar e abrir para que nós tenhamos igrejas onde você está. Muitos me perguntam, tem igreja aqui, tem igreja ali? Dá vontade, às vezes, de responder, você é a igreja. E se nós realmente buscarmos ao Senhor, certamente Ele vai abrir em cada lugar um ponto para que o homem possa ali receber e buscar e receber a bênção do Senhor no seu lugar. Eu quero convidar, irmãos, a todos a abrirmos a palavra no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Eu vou ler um texto, pode parecer um pouco grande, mas eu faço questão de ler. Isaías 43, a partir do verso 4, nós vamos ler até o verso 12. Isaías 43, nós vamos ler do verso 4 até o verso 12. Isaías 43. Todos acharam? Isaías não é um livro difícil de achar, né? É um profeta maior, um grande profeta. Diz assim a palavra de Deus: enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga, verdade é. Vós, pois, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Vamos orar, irmãos. Pai amado, nós clamamos a Ti uma bênção nesta hora, para o entendimento da Tua palavra, e para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar e operar e realizar aquilo que é da Tua vontade para esta noite. Nós clamamos por cada lar, por cada pessoa que está aqui assistindo este culto. Que o Teu nome seja glorificado. Eu falei assistindo, mas não é isso. Nós não assistimos culto. Nós prestamos um culto. Nós estamos prestando um culto a Ti. Que esse sentimento esteja no coração de todos. Nós assim clamamos, fala em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero primeiro dizer o seguinte, essa palavra, esse texto que eu li, eu fiz questão de ler o texto um pouco mais largo, um pouco comprido, para que nós saibamos e vejamos que esse texto ele tem
ele fala a dois entes diferentes, que ele tem uma inflexão no meio dele, que o início ele fala uma coisa e depois, em certa altura, ele muda e fala outra coisa. Parece a mesma coisa, porque aqui Deus está se afirmando, Deus está dizendo quem ele é, o Senhor está mostrando como poderoso ele é, mas ele fala a duas pessoas diferentes, a dois entes diferentes. Eu vou mostrar aos irmãos aqui. Veja o primeiro texto, o primeiro pedaço do texto, o Senhor está falando aqui com Israel. É notório o que ele fala aqui. Ele diz assim: enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Foi isso que o Senhor fez com Israel. E eu te amei e dei os homens por ti, os povos pela tua alma. É isso mesmo, é isso mesmo. Lá no Salmo 85, o Senhor fala da igreja. E ele fala uma coisa que eu vou falar depois aos irmãos. Aqui ele diz assim: não temas, porque estou contigo. Ele está falando para Israel. Trarei a tua semente desde o Oriente, te ajuntarei desde o Ocidente. E é exatamente o que o Senhor fez. Essa é uma profecia, dizendo que Deus ia fazer o que fez com Israel. Ele trouxe a todos. Eles foram dispersos. Vejam que aqui Isaías está falando cerca de 600 anos antes de Jesus. E ele já está falando que o Senhor iria congregar a Israel de novo. Israel ia passar até pelo cativeiro, Israel ia passar pela diáspora, né, que aconteceu depois de Jesus, mas a promessa está aqui, está em outros lugares também. Em outros lugares também. Oséias fala disso, Amós fala disso, em outros lugares o Senhor também fala a mesma coisa. Ele continua dizendo assim: direi ao norte, dá, e ao sul, não retenha. É interessante, porque do norte vêm os ventos frios que saem do Hermon, e do sul vem o quente que vem do deserto do Sinai. E ali, quem já foi a Israel vai ver que Israel, meus irmãos, é um país frutífero. A gente pensa assim: mas o Brasil é que tem plantação de banana. Meus irmãos, os irmãos precisavam ver as plantações de banana em Israel. Eles têm plantação de banana lá em Israel. E num terreno árido. Sabe por quê? Porque o Senhor disse assim: direi ao norte, dá, direi ao sul, não retenha. E não tem retenção mesmo, porque lá chove e tudo. Deus tem tomado conta daquela terra, uma terra inóspita. A palavra continua dizendo assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória e os formei, assim eu os fiz. Deus criou aquele povo, Deus criou aquela terra, Deus os colocou ali. Deus fez o que ele queria fazer. Vejam que a partir desse momento o texto toma uma outra inflexão. Ele parece que está falando agora a outro povo e diz assim: trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem. Ele está falando diferente aqui. Ele não está falando para um povo. Ele não está falando que ele ia trazer. Ele está falando que as nações vão se congregar. Ele vai congregar as nações. E os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Nós estamos aqui falando de coisas antigas. Coisas que foram escritas 600 anos antes de Jesus. Ou seja, há 2.600 anos ou mais do que nós estamos falando aqui. Mas a palavra do Senhor é a mesma, ela é verdadeira, ela continua. Quem dentre vós pode anunciar isso? A igreja fiel hoje, que é esse povo que era surdo, mas tem ouvidos, que é cego, mas teve olhos. Porque nós estávamos e nos fizemos surdos para o mundo e cegos para o mundo. Porque estamos enxergando diferente. Temos olhos e temos olhos sim para as coisas de Deus. Temos ouvidos sim, para a palavra de Deus. E a palavra não volta vazia, de forma nenhuma. Então, quando nós dizemos que nós temos olhos e ouvidos, porque é o contrário do que o Senhor Jesus, inclusive, falou até aos fariseus ali, e era uma profecia do próprio profeta Isaías, diz assim: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Falando lá dos fariseus,
do povo de Israel que não via nem ouvia, ou nem estava atento ao que Jesus fazia. Aqui é o contrário. Aqui ele diz assim, que dê o povo surdo que ouve, que dê o povo cego que vê. Meus irmãos, nós éramos os rejeitados, mas nós, pela misericórdia do Senhor, por um milagre, o Senhor nos fez ver e ouvir a sua palavra, fez ver e ouvir o seu projeto, fez ver e ouvir a sua salvação. E diz assim, apacentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouça e se diga, verdade é. Que coisa maravilhosa. Nós hoje, quando ouvimos a palavra, a cada culto, a cada mensagem, nós concordamos dizendo, verdade é. Verdade é os que os profetas falaram. Verdade é o que lemos. Verdade é todo o conteúdo profético da palavra. Eu hoje estava me lembrando de uma coisa muito interessante que alguém um dia me falou, que eu não tenho esse conhecimento todo, mas alguém eu certo dia passei aqui em Brasília mesmo, passei numa editora, numa casa de livros hebraicos, e comprei um livro. E li nesse livro que eu li, era uma professora, doutora, e ela escreveu sobre as árvores de Israel, uma coisa desse tipo assim. E ela citava muito Salomão e dizia assim, Salomão dizia assim, não há nada de novo na terra, não há nada de novo no meio, debaixo do sol. E ele falava aquilo ali como que dizendo assim, o resto todo. E Salomão estava se referindo ao Pentateuco, ele estava se referindo à Torá, aos 5 primeiros livros da lei, que tudo está escrito ali. Era disso que Salomão estava falando. Não tem nada de novo. E eu, um dia, perguntando a um companheiro, um pastor, falei, que coisa interessante nessa senhora, e é uma certeza dela, dizendo assim, não tem nada diferente do que aquilo que já foi escrito. Ele falou assim, ela está certa. Está certa? Está certa. Você veja só, o Pentateuco, a Torá, ele é tudo que estava no coração de Deus está ali. E você sabe como é que é isso? Qual é a última palavra de Deuteronômio? Qual é a última palavra escrita em Deuteronômio? A última palavra de Deuteronômio é a palavra Israel. E qual é a primeira palavra do Pentateuco? A primeira palavra de Gênesis é Bereshit. Bereshit. Se nós formos pegar a última letra da palavra Israel é Lamedan. Se nós formos pegar a primeira letra de Bereshit é Betz, que quando você pode, em hebraico, você pode falar Bet ou Vev. Então, a palavra, se você juntar a última palavra de Deuteronômio com a primeira palavra da Bíblia, dá uma palavra chamada Lev, que quer dizer coração. Então, ele diz para mim assim, tudo que está ali é o que está dentro do coração de Deus. Porque o hebraico se escreve da esquerda para a direita, né? Meus irmãos, a palavra diz assim, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. E o meu servo a quem escolhi. Vejam que no texto anterior, ele não fala de uma figura surpreendente, mas aqui ele fala, porque ele está falando para a igreja. Ele diz assim, vós sois, igreja, as minhas testemunhas, diz o Senhor. E o meu servo a quem escolhi. Essa aqui é uma referência messiânica que fala do Senhor Jesus, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Meus irmãos, essa é uma expressão, é um versículo curto, mas ele é um torpedo na nossa vida. Ele é um torpedo diante das nações, porque as nações têm religiões, nós estamos vendo debates, nós estamos vendo hoje guerras, nós estamos vendo hoje lutas por conta de religião, por conta de domínio, por cada um falando acerca do seu Salvador, mas a palavra é categórica, ela não dá margem a nenhuma dúvida, assim, não houve Deus nenhum antes de mim. E eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Não há. A pessoa pode crer em qualquer coisa,
mas fora do Senhor não há Salvador. E ele continua dizendo, vejam a Trindade aqui, nós cantamos a Trindade, vejam a Trindade aqui. Eu anunciei o Pai, e eu salvei o Filho, e eu o fiz ouvir, o Espírito Santo. O Espírito Santo está nos fazendo ouvir agora aquilo que o Pai falou e aquilo que o Filho cumpriu para a nossa salvação. Eu anunciei, eu salvei, e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Meus irmãos, esse texto é uma afirmação categórica de Deus. Parece que Deus está reclamando. Parece que o Senhor está aqui invocando o povo a dizer, creiam em mim. Está chamando o povo a dizer, eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou o Salvador. Meus irmãos, o que nós tiramos daqui, além da beleza desse texto, é nós entendermos, irmãos, que nós estamos servindo ao Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, aquele que fez o que fez com Israel, aquele que prometeu e cumpriu, aquele que realizou o que realizou. E hoje nós somos frutos dessa realização. Nós somos frutos porque o Salvador veio. Eu costumo sempre dizer que há um ponto na vida do homem que é determinante, que mudou toda a história. A gente diz assim, foi o nascimento de Jesus? Não, não foi não. Sabe quando Maria ficou grávida? Quando ela ficou grávida, sabe por quê? Porque depois que o bebê ele começa a se formar dentro do ventre, ali não tinha mais como tirar, não tinha como retroceder, não tinha como evoluir. Ele só ia crescer. O ponto determinante foi ali. Quando Maria ficou grávida, o menino foi, aí de repente o menino nasceu e não houve mais como retornar à história. A história só prosseguiu e ela está chegando a nós hoje. Nós somos o resultado de tudo isso. A igreja é o resultado de tudo isso. Toda a operação do poder de Deus é o resultado de tudo isso. A fé que está colocada dentro do teu coração. E eu quero dizer a você hoje, se você tem algum problema, se você tem uma luta, se você tem uma dificuldade, se você tem uma esperança, se você está ansioso, se você tem algo que precisa ser realizado, se há uma operação que Deus precisa fazer, se há uma cura que Deus precisa realizar na tua vida, creia, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aquele que antes dele não houve Deus estranho no nosso meio. De forma nenhuma. Nós não estamos aqui buscando A ou B ou C, ou encontrando meios de chegar a Deus. Nós entramos direto na sua presença. Clamamos hoje, e depois do clamor, nós entramos com ousadia na presença do Senhor. Você está na presença do Senhor. Você está diante dele. O que você precisa? A palavra de Deus diz assim, ele termina dizendo assim, Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ele está declarando isso para você hoje. Declarando para a sua vida. Declarando para o seu problema. Declarando para o seu entendimento. Declarando para que você coloque o seu coração diante dele e busque a sua face. E o que ele quer é te abençoar. Mas mais do que isso, ele quer que você tenha uma fé que não se abale. Uma fé inabalável. Cada vez que você pensar em alguma coisa que pode ou não acontecer, pense nisso. Deus fez o que fez. E fez o que fez pelo mundo. E fez o que fez pela igreja. Mas fez o que fez por você. Pela tua vida. Fez o que fez trazendo você para a presença dele. Fez o que fez te convidando. E a palavra, meus irmãos, eu acho tão bonito porque o Senhor, ele não laçou ninguém. Eu queria desafiar alguém aqui que dissesse assim, não, o Senhor me laçou, me trouxe a força. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo, ele nos convida. O Espírito Santo, ele nos traz. Né? Um hino que eu sempre... Já citei esse hino aqui, vou citar de novo, né? Ferido, abandonado, Jesus me socorreu. E segredou-me, achei-te, de agora em diante és meu. Já ouviram esse hino? Ferido, abandonado,
Jesus me socorreu e segredo me achei, de agora em diante és meu. Tão meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Meus irmãos, a salvação é um segredo entre Deus e você. Eu acho essa figura que o autor desse hino fez é tão gloriosa, só o Espírito Santo podia dizer isso mesmo. O Senhor resgatando o homem caído, ferido, e chega no ouvido dele, que segredo é uma coisa que você fala baixinho, né? Falou no ouvido dele assim, eu te achei. Sabe que ele fez isso com você? Era como se dizendo assim, eu estava te procurando há tanto tempo. Eu fui atrás de você há tanto tempo, mas agora eu te achei. De agora em diante és meu. Meus irmãos, que coisa gloriosa. É isso que o Senhor quer fazer com você. Você foi achado por Deus, Ele te achou. Se não achou, entrega ao Senhor o teu coração nessa noite. Coloca a tua vida diante do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele está atrás de você. Eu ouvi não. Minha esposa me falou no outro dia uma palavra que ela ouviu, que eu acho fantástica. O Senhor é apaixonado por nós, é mesmo. O Senhor é apaixonado. Ele te ama tanto, Ele te ama de paixão. Te ama de paixão tanto que Ele entregou o seu Filho por você. Você crê nisso? Você sabe disso? O que você precisa? Coloca a tua vida diante do altar do Senhor nesta noite. O que você precisa? É uma cura? É uma bênção? É uma porta de emprego? O que você precisa? Coloca diante do Senhor. Ele termina esse texto aqui dizendo, eu sou Deus. Ele não é um homem, ele não é um político, ele não é um presidente, ele não é um governador, ele não é alguém que você vai escolher aqui, a gente nem sabe quem vai escolher daqui a alguns dias. Ele é Deus. Ele não é o presidente dos Estados Unidos que vai ser eleito agora. Toda a mídia do mundo inteiro está se movendo em torno de um homem, porque dizem que é o homem mais poderoso do mundo. Ele é Deus, mais do que qualquer um. Apresenta a tua vida diante do Senhor. Creia nele. Fortaleça-se na fé. Tudo o que ele precisava fazer, ele fez. E ele diz assim, e o meu servo a quem escolhi, o Senhor Jesus, que veio, morreu, ressuscitou para estar com você. Deus te abençoe nessa noite. Nós vamos cantar um louvor, você possa colocar a tua vida diante do altar do Senhor. Pastor Cláudio. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir o louvor e vamos cantar junto.